Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar de Josh Achampong, né, o jogador da base do Chelsea que renova seu contrato com o clube até 2029. Estava sendo um ponto crítico para o clube, visto que ele estava no último ano de vínculo, é um dos jogadores mais promissores da base do clube e havia o interesse de Liverpool, Milan, basicamente todo o time grande da Europa estava perseguindo o Josh Achampong. Inclusive até o Real Madrid chegou a estar interessado, só que o Chelsea consegue a renovação. E a ideia, pelo que tudo indica, é que ele vai ter mais participação do time titular. Deve ser a titular amanhã contra o Shamrock Rovers. E com as lesões do Reece James, que parece que não é um problema que ele vai se livrar, com o Malo Gusto também não sendo a pessoa mais confiável fisicamente falando, a tendência é que o Achampong esteja mais envolvido, porque no final, para que comprar um outro lateral, se principalmente no lateral direito, se você já tem um cara na base capaz de exercer essa função muito bem? E o Achampong, nesse último jogo da Conference, por exemplo, por mais que a gente saiba que era um oponente muito fraco e tudo isso, né? Ele já teve até um tempo de Premier League contra o Tottenham ano passado, né? Ele acabou entrando no jogo, entrou muito bem, inclusive, né? E assim, ele demonstra muito mais maturidade que os outros jogadores da base, né? Porque esse tipo de jogo é importante, né, para os jovens talentos se provarem, mostrarem que merecem uma vaga na equipe principal, e o Achampong fez isso muito bem, né? Ele tem maturidade, né? Ele tem boa progressão de bola, ele tem boa qualidade de passe, boa visão de jogo, defensivamente, acho que é o que mais impressiona nele, ele é muito forte, né? E ele é muito sólido, para a idade que tem, chama atenção. E aí aquela história, né? Para a idade que tem, 18 anos, o cara já está mostrando os ingredientes necessários para estar no elenco profissional, no elenco principal. Então, assim, esse é o tipo de peça que você não pode perder. E aí que a gente tem que valorizar boas categorias de base, né? Porque quando você tem uma base forte, você pode salvar milhões em investimentos que no final das contas você não sabe se vão dar certo ou não. O Barcelona, ele gastou muito dinheiro na última década em contratações que não deram certo, né? O que ficaram aquém das expectativas. Aquém das expectativas podemos falar do Ousmane Dembélé, do Antoine Griezmann. Tiveram momentos, mas no contexto geral é muito aquém do que se imaginava. Quando contrataram o Griezmann, imaginaram uma nova estrela, né? E não foi o caso. E aí a gente pensa, né? Por exemplo, no Felipe Coutinho, é um flop. E aí tem outros jogadores que custaram fortunas também que deixaram muito a desejar, porque é aquele negócio, toda contratação é um risco. Só que aí a gente vê os últimos anos do Barcelona, quem que eles tiram da base sem ter que gastar uma fortuna? Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Pau Cubarsí, Alejandro Balde, entende? Tipo assim, jogadores que vieram da base, isso nesse espaço amostral mais recente. Eles não tiveram que gastar a fortuna nesses caras. Eles literalmente tinham os caras na categoria de base. O Balde, né, tipo um lateral, muita habilidade para a idade que tem, né? E a gente olha, por exemplo, o Lamine Yamal, cara, 17 anos de idade, olha o nível de futebol que esse garoto joga. O cara não completou o ensino médio e já é um dos melhores pontas do mundo. Então, a questão é, esse é a importância da base. E o Chelsea, na era Abramovich, sempre teve uma base muito boa que foi negligenciada. Declan Rice é dessa base e agora ele tá no Arsenal, um dos meio-campistas mais valorizados do mundo. Jamal Musiala era da base do Chelsea, entende? A gente olha, por exemplo, o que ele faz no Bayern de Munique, pensar que o Chelsea vendeu ele por menos de 1 milhão de libras. O Bayern de Munique contratou o cara por 500 mil libras, gente. Perdeu o Musiala desse jeito, né, tipo um talento daquele. Isso era um Chelsea que tinha tanto talento na base e ainda tem, e é essa questão. A gente vê o jogo da Conference, só jogadores de base na maioria, né? Tipo, metade do elenco era da base, todo mundo que entrou era da base. E a gente vê talento, a gente vê uma base diferenciada. E não é de hoje, né? Não é agora com o Todd Bowley que o Chelsea tem grandes talentos, né, dos juniores, né? Já é de tempos, né? E assim, o trabalho do Lampa foi explorar bem esses jogadores, Reece James, Tammy Abraham, Mason Mount, Fikayo Tomori, e aí teve o Mark Guehi, Levi Colwill, muito jogador que a gente tá vendo agora ganhando um pouco mais de destaque, sai da base do Chelsea, a dupla de laterais do Newcastle é da base do Chelsea, Lewis Hall, Valentino Livramento, entende? Dois jogadores de base excelentes, o Lewis Hall fez uma última atuação maravilhosa. Então, assim, é aquele negócio, você tem na base uma qualidade ali de jogadores fantástica, né? Eu acho que a princípio agora, quando o Chelsea fez a estruturação de elenco, eles venderam muitos jogadores de base pensando em lucro puro. Teve o Ian Maatsen também, Conor Gallagher, entende? Eles obviamente pensaram nisso para fair play financeiro, mas agora que o time já tá um pouquinho mais ajustado e tudo isso, é tentar salvar os principais talentos, né? E obviamente, quem sabe aí consolidar a equipe da melhor maneira possível
para, obviamente, para o futuro, você também não precisar fazer investimentos lá de fora e contar com aqueles que estão ali. Contratar os mais especiais lá de fora, ok, isso é uma tática válida. O Estevão é uma contratação super válida, mas a questão é, tem jogador dentro da base que pode ser especial e pode ser qualificado. Para mim, o Chelsea talvez tenha a melhor base da Inglaterra. Tem outras bases muito boas, mas, por exemplo, a base do Tottenham e do Arsenal é muito discreta nos últimos anos, né? A base do City ainda tem alguns talentos legais saindo de lá. Isso eu dou um crédito a eles porque, por exemplo, o Sancho veio de lá. É um jogador, o Foden também, né? Tem alguns jogadores legais que saíram da base do City. A base do United também não é ruim, né? A gente teve o Marcus Rashford, a gente tem alguns jogadores legais, o Kobe Mainoo. Então, assim, tem talentos que saem de lá. Mas o Chelsea é o que mais consistentemente revelou nomes de, assim, nome recentemente e é o que menos aproveitou, obviamente, né? Então, vamos ver se isso pode mudar agora com a nova gestão. Com o Abramovich, a gente tinha quase certeza, não ia acontecer isso, né? Inclusive, muitos jogadores que até se destacaram com aquela temporada do Lampa foram vendidos e contrataram sem o menor pudor jogadores para os lugares deles, né? O Abraham fez 15 gols na primeira temporada de Premier League dele, foi mais que o Jackson na temporada passada. Não estou dizendo que ele se revelou um super talento, a gente tá vendo agora que o Abraham realmente não vingou como se imaginava, mas, cara, é um, tipo assim, o nível que você poderia estar um mínimo de confiança e, ó, foi feito, né? E a mesma coisa vale pro Tomori, começou tão bem o primeiro semestre, o cara foi negociado sem mais nem menos. Então, a questão é, tem que saber as decisões que o time vai tomar, quem que vai confiar, e, meu ver, assim, o Chelsea tá confiando nos talentos mais especiais da base. Se a gente pudesse dizer, o Levi Colwill e o Josh Acheampong são os talentos mais impressionantes que a base do Chelsea tem no momento, e, obviamente, eles vão fazer esforços para mantê-los. Agora, os outros talentos de base, esses vão ter que lutar pelo seu lugar, e é um ambiente difícil para você prosperar no momento quando você já tem um elenco titular muito bom e já é muito jovem. Então, assim, a diferença de idade aí para os principais opções do ataque para aqueles que estão na base é de 6 anos, não é grande coisa assim não. Então, a ver o que acontece, mas é aquele negócio. O Acheampong é um cara que, pelo jeito, vai fazer a transição da base para o time principal e é um cara pra gente ficar de olho. Acredito que com o passar da temporada ele vai ficar mais envolvido e a tendência é que a gente veja mais desse jogador extremamente talentoso que o Chelsea tem em mãos. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.